Perfeito, perfeito, né? E afinal de contas, como tu disseste bem no início, o funcionário ele precisa ver, o colaborador, o parceiro, ele precisa ver um caminho. Né? O talento que não enxerga um caminho, ele procura naturalmente um outro porto. Ele não vai ficar numa empresa que não o valoriza e que não lhe dá perspectiva de crescimento e desenvolvimento, não é? Bom, um outro tema, William, e eu vou seguir contigo, um outro tema é sobre governança, é o nosso terceiro pilar do ESG, né? Sobre governança, existe um documento que é um documento muitas vezes esquecido em uma série de negócios, que é o Acordo de Sócios. Não é? É um documento muitíssimo importante, algumas vezes registrado também na junta comercial, mas na maioria das vezes, um documento de gaveta, não é? E esse documento, ele costuma ser fundamental para uma série de problemas que qualquer sociedade empresarial vive, não é? Problema de eventual falecimento, não é? A falta por um ou outro motivo de um sócio, né? Situações financeiras de um outro sócio, crescimento, venda, né? De participação societária. Bom, todos sabem aqui a quantidade de temas empresariais que todos os dias podem vir a afetar uma sociedade empresarial. Dito isso, minha pergunta, Dr. William, é a seguinte: qual é o risco financeiro de uma empresa que não tem acordo de sócios? Repara que eu tô realmente fazendo uma pergunta extremamente tangível, clara, direta. Qual o risco financeiro de uma empresa que não tem acordo de sócios? Não, perfeito. O acordo de sócio, ele é por vezes esquecido, como tu referiste, porque ele não é um documento obrigatório, né? A gente tem lá o contrato social, que todo mundo está careca de saber o que é um contrato social, mas o acordo de sócio, ele é relegado primeiro, por não ser obrigatório, né? Mas, por outro lado, talvez por desconhecimento ou por não o empresário não enxergar naquele momento a necessidade daquele documento, né? Mas o que acontece, né? O acordo de sócio, ele serve para criar regras de governança para a sociedade. Como vai funcionar aquela operação? Como é que ela vai ser tratada pelos sócios? Como é que ela vai ser tratada frente a terceiros? Então, esse documento traz uma série de regras, né? Qual é o impacto financeiro que a empresa tem? Uma empresa que não tem um acordo de sócio bem definido, bem ajustado, pode correr. Ela pode quebrar. Simples assim. Porque se, por exemplo, se o contrato já for omisso, né, e eventualmente um sócio resolve se retirar da sociedade, ele vai ter que receber seus haveres em 90 dias. Né? E a pergunta que fica é a seguinte: tá, mas e se a empresa eventualmente imobilizou seu capital, se a empresa ela fez um investimento pelo qual não teve retorno ainda, como é que ela vai fazer para pagar esse sócio? Né? Isso muitas vezes acaba num litígio judicial, que invariavelmente a empresa acaba perdendo o foco na operação, perdendo uma série de recursos e acaba perdendo valor de mercado. Agora, esse é o prejuízo. Qual é o ganho que a empresa com uma boa governança tem? Dentro do ESG, a ideia de governança, de uma ideia mais ampla, assim, ela tem uma ideia como se fosse um pacto social, de transparência, cumprimento de deveres, de modo que cada empresa possa impactar positivamente no setor, no lugar que ela ocupa na sociedade. E a governança, ela fala de transparência. Agora, qual é o benefício que ela pode ter com isso? Te coloca, Luciano, no lugar de um investidor. Tu tem 1 milhão para investir numa empresa, né? Aí tu tem duas concorrentes no mesmo segmento. Uma tem uma regra de governança bem definida, bem clara, bem objetiva, e tu tem previsibilidade. Ou seja, tu sabe o que vai acontecer se um sócio falecer, tu sabe o que vai acontecer se um sócio eventualmente quiser se retirar, tu sabe como é que vai ser a regra de valuation que vai ter definida pela sociedade, tu vai ter previsibilidade, tu vai poder controlar teu fluxo de caixa, né, nesse contexto. E do lado, uma empresa do mesmo ramo que tu não tem nenhuma noção disso. Então, invariavelmente, aquela empresa que tem transparência, regras claras de governança, ela tende a atrair mais investimentos e, naturalmente, né, por lei de oferta e demanda. Se tu tem mais transparência, tu tem mais chance de atrair melhores investidores e, claro, tu te valoriza no mercado. Então, tu acaba impactando, inclusive, no próprio valuation do teu negócio.
Maravilhoso, né? E reparem, numa sociedade empresarial, é óbvio que a gente nunca imagina que o negócio vai acabar e não se quer isso. Quer se manter a fonte produtiva, quer se manter uma sociedade, uma marca construída, muitas vezes por décadas, por famílias, não é? Mas a verdade é que em não poucas oportunidades, os negócios eles sofrem ingerência, sofrem problemas, vem a faltar um sócio que muitas vezes ele é fundamental para o desenvolvimento empresarial e sem as regras claras previstas em um acordo, ou quebra, né? Ou não há segurança para o aporte de um terceiro, de um investidor, né? O funding fica completamente impossibilitado. Essa tua fala, Luciano, inclusive me lembrou de um case, né? Uma empresa que chegou até o nosso escritório, agora recentemente, querendo se reposicionar no mercado e com uma ideia de vender um negócio. E uma grande satisfação que eles têm é a seguinte: eles têm 50 anos de estrada, são extremamente reconhecidos no mercado, né? E perderam a oportunidade de alienar parte do negócio. O setor deles, o capital deles é muito técnico, né? Então é um serviço especializado que os dois sócios, eles dominam o tema. Se um sócio sair, talvez acabe o negócio, né? E naturalmente o investidor, ele foi lá, conversou, sentou, viu os números, né? Gostou dos números, mas ele não se sentiu seguro e ele investiu no concorrente. Então agora, inclusive, foi bom ter referido a esse tema, porque a gente está trabalhando justamente em criar essa governança para justamente ajustar, né, essa relação societária e eventualmente o próprio destino da empresa, né? Perfeito, perfeito. Repara que acabamos de confessar que estamos errando lá no escritório, né? Mas vamos adiante aqui. Não, na verdade eles chegaram agora, Luciano. Eles chegaram agora. Bom, vamos adiante. O próximo tema, eu voltaria pro meio ambiente, né? Eu voltaria para sustentabilidade. Bom, naturalmente que qualquer negócio precisa ter licenciamento, e licenciamento ambiental é cada vez mais um tema a ser debatido. O Estado, né, na condição de fiscalizador, ele tem apertado o cerco, e com toda a razão, né, tem apertado o cerco em relação às operações e cada vez mais dificultado, com razão, o licenciamento, não é? Claro, por favor, dificultado eu digo o cumprimento de normas, não burocratizado, né? A pergunta é a seguinte, é o suficiente ter o licenciamento ambiental, e quais os riscos de ou não ter o licenciamento ambiental, não é? Ou ter o licenciamento ambiental, mas não cumpri-lo adequadamente? Essa pergunta muito boa, né? Nós temos aqui no Brasil umas leis no Rio Grande do Sul, né? Uma das melhores leis ambientais, né? Para quem dá uma contextualizada, o que é o licenciamento ambiental, ele tem basicamente 3 etapas, né? É o licenciamento prévio de instalação e de operação. Então vai lá desde antes de tu construir, durante tua construção e a tua própria operação do negócio, né? Traçando até um paralelo com o que comentamos agora há pouco do acordo de sócios, o licenciamento ambiental é um acordo de sócios que está traçando com o meio ambiente, né? Teu maior sócio aí é o meio ambiente, então lá vai ter as tuas condicionantes, tu é obrigado a entregar certos documentos para o órgão ambiental, mas também tem orientações que né, devem ser seguidas, né, mas não são obrigatoriamente entregues em forma de documento, né? E um dos grandes problemas que nós temos atualmente é que muitos empreendedores acabam entre aspas, né, se contentando apenas em entregar documentos de forma burocrática, deixando de se atentar para as condicionantes, assim, entre linhas do licenciamento, né? Que a gente tem lá modo de agir, modo de fazer aquela operação funcionar sem poluir, né? Sem causar passivos ambientais, que a gente chama, que vai trazer prejuízos maiores, né? Assim como uma boa contabilidade dá segurança, né, evita prejuízos, tu cuidar do teu negócio ambientalmente também é a mesma coisa. Tu evita prejuízos, dá uma segurança maior para o teu negócio, né? E o ESG, ele veio de encontro a isso. É uma prática que vem de dentro para fora, ou seja, as empresas acabam se autofiscalizando, né? E como a gente sofre aqui no país com uma baixa contingência de fiscalização, isso acaba ajudando, né, a evitar os prejuízos, né, de dentro para fora. Então, ele veio para ajudar nesse sentido. Então, vou passar para o Vitor, que a gente está só com o microfone aqui, ele vai dar uma complementada.
Entrando até inclusive nas questões de multas, agora umas recentes ali em Tocantins, um curtume acabou ganhando uma multa de 1.250.000 por não seguir, né, corretamente as suas diretrizes ambientais. Tem casos dessas transportadoras, quando trabalham com produtos mais de riscos, como óleo, as multas chegam a 12 milhões. Hoje estamos limitados a entre R$50 a 50 milhões as multas e tramita na Câmara Nacional uma emenda de lei que está subindo para 5 bilhões a multa, 5 bilhões. Ou seja, estamos falando ainda em multas. Já cansamos de trabalhar, e vocês como contadores sabem, quando chega, muitas vezes, por exemplo, vamos pegar um exemplo que são 4 mil postos de combustíveis, e quando chega aquele cliente de vocês que tem um posto de combustível, não está sendo bem cuidado desse compromisso, esse acordo do meio ambiente que eles têm, que é uma licença ambiental, e o posto tem que ficar fechado 20 dias. Imagina o prejuízo. 20 dias sem vender, um cliente que ele tem que fechar o mês e entrar a fatura. Então o ESG, ele na verdade, ele não é uma coisa antiga, ele é uma coisa antiga, ele só pegou um nome novo. Porque já se existe esse licenciamento há muito tempo, já se existe esse regramento, e hoje está acontecendo o quê? Que um dano ambiental, ele destrói a imagem da tua empresa. Uma empresa que não pratica e não entra no ESG, pessoal, e eu falo isso pois sou auditor ESG, com atestação técnica pelo CREA, já uma das primeiras do Brasil, se não a primeira atestação, onde hoje os grandes fornecedores que nos contratam como auditoria, eles estão solicitando para a sua cadeia abaixo começar a desenvolver isso aí. Então, temos sim que prestar atenção, as multas são pesadas, vão ficar mais pesadas, e uma empresa fechada é um prejuízo. Perfeito, perfeito. Essa tua última colocação, Victor, é maravilhosa, né? É 2023, estamos todos conectados em redes sociais e repare, né? Rapidamente a imagem de uma empresa de várias décadas pode se perder por um ou outro equívoco estrutural, não é? E, portanto, cumprir os licenciamentos, sem dúvida, deve estar nas grandes preocupações de qualquer empresário. Bom, dentro do tema social, novamente, eu queria te ouvir também, tá, Victor? Eu queria ouvir um pouco de ti e um pouco do Dr. William. O seguinte, repara, né? Capacitação de equipe, né? Capacitação e desenvolvimento de equipe, que é um tema do nosso dia a dia, é ESG, é essencialmente ESG, porque é muitíssimo social tu preocupar-se com o desenvolvimento dos teus funcionários. Naturalmente que isso traz um benefício mútuo, não é? Mas dentro dessa temática, a minha pergunta é a seguinte, tá? É um investimento. Capacitar a equipe custa dinheiro, custa tempo, né? E tempo é dinheiro, não é? Minha pergunta é, esse investimento, o quanto ele vale a pena? O quanto vale a pena tu selecionar, colocar para dentro o teu colaborador e criar uma carreira de desenvolvimento, criar uma estrada de desenvolvimento dentro da tua empresa? É possível arbitrar valor para isso? O quanto é bom para uma empresa investir em capacitação? Posso começar, William? Bom, a capacitação, estamos aqui nesse momento, sendo todos participando de capacitação, né? Se estamos aqui, há de se conver que todos estão interessados e entendem o quão importante é a gente se capacitar e levar ao nosso cliente que está lá, seguindo trabalhando e esperando que a gente esteja entregando a ele o melhor possível, né? Uma capacitação, até a gente pode trazer algumas temáticas, por exemplo, uma boa capacitação, ela faz reduções de erro e desperdício. Funcionários melhores capacitados erram menos, acabam desperdiçando menos, conseguem ter uma produtividade maior, conseguem entender a compra de itens, inclusive buscando hoje o ESG. Até eu selecionei, tem vários tipos de capacitações, a gente vai focar nesse pequeno mundo gigante do ESG, onde tu começa a se preocupar com produtos, o consumo dele,
Tu também tem uma outra capacitação muito importante, quando tu puxa a retenção, tu desenvolve a retenção de talentos, como tu consegue desenvolver aquele talento quando ele veste a camiseta, depois a gente vai falar um pouco mais da soft skill, ele veste a camiseta, ele é um talento que ele vai ficar na empresa, tu não vai gastar com retrabalho. Tu imagina, tu tá ali 4, 5 meses, aquele funcionário saiu, né? Eu vou entrar até como a gente está aqui para a parte de contabilidade trazendo case, nós temos um cliente, inclusive, que quando ele nos buscou, ele disse, gastamos 70 mil por mês em questões judiciais com nossos funcionários saindo. Hoje eles estão na casa de 48, 50, depois de uma implementação de práticas de ESG. Isso é ganho. Isso é um dos pequenos ganhos do ESG, né? Vamos entrar, por exemplo, na nossa cartela de cliente, que é muito grande, de mineração, construção e indústrias. A questão do treinamento da redução de acidentes e riscos. Por exemplo, uma mineradora, olha, a gente vê quando dá um acidente, um risco. Olha o que aconteceu lá com as barragens. Olha o dano à imagem. Como é que tu recupera um dano depois desses, né? Faltou ali, será equipe treinada? Não sei, não me aprofundei, mas essa é uma das importâncias. E uma outra grande importância é o quê? Uma empresa que investe em seu funcionário, treina, ele também consegue ver e trabalhar com uma melhor conformidade. Ele traz o que isso acarreta, principalmente, né, na área de vocês, menos multas para o seu contratante. Então, o treinamento é fundamental, a capacitação é fundamental e ela é um dos pilares e um dos vieses do ESG e a gente trabalha isso, né? William, até se quiser dar uma complementada.